Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E o nosso dirigente hoje, ele leu uma passagem bíblica, irmão, que é interessante. Em João capítulo 8, versículo 29, diz assim, olha aí como é, eu não vou pregar nisso aqui não, só uma reflexãozinha rapidinha. Jesus falando aqui, ele diz assim, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por que ele não tem deixado só? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ô irmão, você quer estar com Jesus? Faça o que ele... Faça por onde agradá-lo. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não tem agradado a Jesus. Tem andado de qual... Mas eu sou crente. Mas todo domingo eu estou na igreja. Mas por que o Pai não abandonou Jesus? Porque Jesus procurava sempre agradar. Porque eu tenho agradado a Ele. Essa é a diferença. O verdadeiro cristão, ele busca em agradar o seu Deus. Ele procura fazer o possível para não desagradar. É diferente. Aonde ele estiver, na faculdade, no trabalho, ele procura agradar. Não para aparecer, não para ser bajulado. Eu tenho um nojo de bajulação, mano. Eu não gosto de, eita, o irmão é... Não, eu sou servo. Não gosto de bajulação. Eu sou... A pessoa que é honesta, que é direita, ela não gosta que a pessoa chegue lá bajulando ela, não, irmão. Tenho certeza disso. Então, Jesus, eu procuro. Por que o meu Pai não me abandona? Porque eu faço sempre... Eu faço, às vezes, não. Eu faço sempre... O que lhe apraz. O que lhe agrada. Não é uma vez perdida, uma vez no mês. Não é, tá chegando o dia da ceia, eu vou passar uma semana sem pecar. Eu vou passar uma semana me consagrando. Não. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. É isso que está faltando em nós, em mim, em você. Buscar sempre, de todas as formas, agradá-lo. Mas vamos para a palavra, é só uma reflexão pequena. Vamos agradar Irmão, você agrada ao seu pastor, mas você está agradando a Deus? Porque tem gente que tem uma forma excepcional de agradar os homens. Mas será que você está agradando a Deus? Efésio, irmão, olha, quando Adão morreu lá no Jardim do Éden, ele morreu. Na hora que ele comeu, ele morreu, viu? Aí todo ser humano já nasce morto. Com a mesma morte de Adão, perdeu a comunhão. O homem já nasce sem comunhão com Deus. Não, você não nasce, você nasce numa família crente, você nasce num lar cristão, mas a comunhão com Deus é uma coisa pessoal. Filho de crente não é crente não, filho de peixe é peixe, mas filho de crente tem que se tornar um crente. Então, desde que Adão pecou, o homem já nasce morto. Se é que pode, né? Mas já nasce morto. Adão morreu na mesma hora que ele pecou lá. Conforme a palavra de Deus diz, no dia que tu comer, tu vai morrer. E ele morreu na mesma hora. Na mesma hora. Deus não estava falando de morte física, não. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1 é assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. E vos vivificou,
estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, andávamos como mortos, assim como a humanidade, a maioria, irmão, a maioria da humanidade estão mortos. Não, a tua religião não te vivifica. O teu fato de ser religioso não significa que você está vivo diante de Deus. Porque muitas pessoas abraçam uma religião como meio de vida, mas o evangelho é diferente. Ele transforma, ele te dá a mente de Cristo. Tu passa a ter uma nova visão das coisas celestiais. Tu passa a compreender o mundo espiritual. O religioso, ele é cego, ele só enxerga letra. Ele só enxerga dogmas, costumes. E muitos líderes religiosos pregam dogmas como fosse doutrina. Criam seus dogmas e aplicam como se fosse doutrina. Mas doutrina nada mais é do que a palavra de Deus. Então nós nos vivificou. Você e eu, diante de Deus, já nascemos mortos. E somos fruto do pecado e temos desejo pelo pecado. A velha natureza, ainda que você seja um crente, ela ainda está dentro de você. E aqui e acolá ela deseja alguma coisa que você fazia no passado. Aí o que você tem que fazer? Cortar esse desejo. Procurar de todas as formas. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é, ele vai procurar andar de todas as formas para agradar o seu Deus. O seu Deus. O Deus a quem ele serve. O Deus verdadeiro que ele conhece. Não é o Deus da religião. É o Deus da palavra. Nos vivificou. Pois nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Andávamos como mortos. E o que nos vivificou foi a fé em Cristo Jesus. Entre os quais andávamos nos desejos da nossa carne. Carne aqui é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Todo crente tem essa natureza. Se não tivesse, não pecava. Era bom, irmão, era bom demais. Quando o crente nascesse de novo, a velha natureza morresse, o mundo era outro. Não havia desviado, não havia crente desmantelado, mentindo, crente mentiroso, crente que dá um cheque sem fundo. Meu Deus. Mas não, por que existe? Porque nós ainda estamos sujeitos a esta velha natureza que gosta de mentir, que gosta de ser bajulado, entre os quais todos. Aí Paulo já descarta, não, mas eu sou bom, eu pratico bem, eu dou esmola, eu faço bem, eu tenho direito para ir para o céu. Tem não. Não é o teu direito, não é o fato de você ser bom, não é por mérito, nem é por obras. Deus é gratuita. A salvação é uma dádiva de Deus ao homem. Ele ofereceu pela graça. Não é por dinheiro, não é por mérito, não é porque você é famoso, não é a fama. A tua fama diante de Deus não vale nada. A tua riqueza diante de Deus não compra salvação. É de graça. O preço foi, apesar de ser de graça, o preço foi caro lá na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue lá, no meu lugar, no teu lugar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida. E só quem pode dizer assim que é vivo é aquele que realmente teve um encontro com Ele. Ele nos vivificou, estando nós mortos. Mas Ele nos vivificou porque você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem muita gente que ouve, entra no ouvido, sai no outro. Ele não atenta para a palavra, mas ele é fiel aos dogmas da sua religião. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que Deus dá ao homem. O privilégio dos pecados ser perdoado. Só tem um modo. Só tem um jeito. É entregando a tua vida a Cristo. Quer apagar a tua dívida? Aceita Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador. Porque muitos hoje só aceitam como Salvador. Como Senhor, não. Não, Jesus é meu Salvador. Mas na minha vida quem manda sou eu. Eu faço do que eu quiser na minha vida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Ah, mas eu sou religioso. Olha, irmão, quantos hoje foram nos túmulos chorar. Não adianta chorar por aquele que já foi. Chore por os que estão vivos. Reze por aqueles que estão vivos. Para que encontre o caminho enquanto está vivo. Depois da morte, segue seu jeito. Não há vela, não há reza, não há oração que dê jeito. Então é sofrimento, vai todo ano, vai chorar no túmulo, vai sofrer mais uma vez. E ainda vai rezar por aquele que já foi. Não tem jeito. Se partiu sem Cristo, não tem mais jeito. Não vem das obras, para que ninguém diga, paz, eu mereço porque eu sou bom, porque eu dou esmola, porque eu ajudo os necessitados. Isso é bom, Deus se agrada, mas não te leva ao céu. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras. Somos salvos para praticar as boas obras. E não é, nunca foi, nem será praticando boas obras que você irá se salvar. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador e deixa esta vida, deixa o ir para o seu caminho e se converta ao Senhor. Amém?